santifica-me, Senhor, Senhor, purifica-me, Senhor, Senhor, perdoa-me, Senhor,
restaura-me, Senhor, Senhor, perdoa-me, Senhor, Senhor, levanta-me, Senhor, Senhor. Eu me rendo a ti, Jesus, eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti, Jesus, eu me rendo a ti, Pai, me rendo a ti, Jesus. Papai, eu me rendo a ti, Jesus. Senhor, eu me rendo a ti,
Queremos louvar ao Senhor nesta manhã, num dia muito importante para a nação de Moçambique, um dia muito importante para o corpo de Cristo nesta nação, um dia em que o povo de Deus na nação de Moçambique tomou consciência e compreender que, diante de todas as coisas, só o Senhor é que é Deus, só o Senhor é a quem nós podemos correr e ir buscar refúgio. Então, vamos dar início a este nosso culto, lendo uma breve escritura da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Assim diz o versículo 19, Atos dos Apóstolos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, este é um dia em que a nação moçambicana encontra-se para juntamente podermos nos apresentar diante de Deus. E mesmo para que a nação moçambicana possa compreender, nós estamos aqui e viemos, na verdade, como um povo de Deus, e viemos como uma nação, viemos como o povo que está procurando a presença do Senhor. Então, sem demora, eu chamo o pastor Antônio Mutimuculo e eu vou chamar aqui o secretário-geral do Ministério de Arrependimento e Santidade, o superintendente José Alberto Macie, para vir dirigir-se à nação de Moçambique num dia tão especial, num dia em que o povo de Deus precisa de voltar para Deus. Superintendente José Alberto Macie, vem e pode dirigir ao povo de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, superintendente Antônio Mutimuculo, por me dar esta oportunidade de cá estar. E quero dar boas-vindas à nação moçambicana neste dia tão importante, um dia tão grande, que nem hoje. Ao mesmo tempo, sem demora, eu quero convidar mesmo os amados convidados. Convido a primeira parte, ou no princípio, os convidados, todos assistentes na televisão, todos que estão ligados via rádio, e a todo Moçambique, estou a dar boas-vindas desde então. Boas-vindas a este programa de hoje. E quero dar boas-vindas aos amados convidados que estão todos aqui, e dar boas-vindas, uma calorosa boas-vinda ao arcebispo sênior Ricardo Mavia. Boas-vindas, arcebispo sênior, boas-vindas neste programa. Sem alongar, sem demora, vou convidar o arcebispo sênior Ricardo Mavia, o supervisor nacional, para poder proceder com este culto maravilhoso. Muito obrigado. Poderoso Deus.
ao Senhor. É um prazer estarmos aqui hoje, diante de Deus e diante da nação de Moçambique. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, do pastor Ingon, das mamãs, mamã Margarida, das mamãs que vieram da parte da OMM. Eu quero saudar a todos os que estão neste momento sintonizados na Top TV e nas outras plataformas, Facebook, YouTube. E eu quero saudar a todo Moçambique. Estamos aqui hoje diante de Deus, humilhando-nos, tirando os nossos títulos, esquecendo-nos de todas as nossas categorias, todos os diplomas que nós temos, certificados, carreiras, e viemos humildemente diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para chorarmos e pedir. Amados, nós temos visto o cenário dentro da nossa ação, nós temos visto as pestes, temos visto dentro da nossa nação coronavírus, temos visto guerra, muitas situações que acontecem, situações adversas que acontecem no meio da nação de Moçambique. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 26. Abram comigo Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Esta escritura está registrada aqui na palavra de Deus e está registrada para nós todos, para a nação de Moçambique, para a igreja de Moçambique. A maldição sem causa não virá. Se nós estamos debaixo deste fustigar de pestes, de terremotos, de guerra, temos que sentarmos e pensarmos o que está acontecendo e por que está acontecendo, porque a palavra de Deus diz que maldição sem causa não virá. E o que está acontecendo conosco não tem nada a ver com bênção. Não é bênção termos, não é bênção ter guerras, não é bênção ter fome. Isso é uma maldição. E se há alguma coisa que não está bem, entre nós e Deus, quem deve estar errado só pode ser nós. Deus, ele é justo. Deus, ele é santo. E a única forma de permitir que a gente seja abatido por coronavírus, por doenças, a única razão para que ele faça isso só pode ser o desvio da parte, só pode ser o pecado da nossa parte. E por isso, estamos diante disso, porque a palavra de Deus diz que como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Nós, como nação de Moçambique, Deus nos amou muito. Nós, como nação de Moçambique, Deus tem nos guardado. Se eu recordo, como a nação de Moçambique, nós ficamos debaixo da colonização durante muito tempo, cerca de 500 anos. Éramos desprezados, éramos pisados, éramos tidos
como cães, éramos chamados de nomes, mesmo falando a língua, diz que nós vamos falar a língua de cão. Quando eu vou para o... Podemos abrir juntos o livro de Zacarias, por favor? Zacarias capítulo 11. Livro de Zacarias capítulo 11. Como uma escritura vai nos enquadrar. Podemos começar a partir do versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, cujos vendedores dizem: louvado seja o, porque é enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Se não tereis mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei. Eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 varas, a uma chamei suavidade e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. Nós somos como que as ovelhas de matança, cujo aqueles que nos apacentavam não tinham nada a ver conosco. Éramos pisados, vendidos como escravos. Ninguém tinha nada a ver com o moçambicano. Ninguém tinha nada a ver com a nossa vida. E então o Senhor olhou e nos amou e disse: eu vou apacentar as ovelhas de matança. E Ele veio a nosso socorro e ficamos livres da colonização, ficamos livres dos nossos opressores. Porque nós temos que acreditar que não há sucesso sem Deus. Não há nada que acontece sem a permissão de Deus. Porque se nós olharmos para o livro de Colossenses capítulo 1, livro de Colossenses capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é que assegura todas as coisas. Ele é que assegura que os planetas não colidam. Ele é que assegura que o sol não se apague. Ele é que assegura que não haja falta do ar, do oxigênio na terra. Ele é que assegura todas as coisas. Ele está no controle. Então Ele permitiu que a gente fosse independentes. Ele esteve lá. Esteve cuidando. Mas o que assusta nosso Deus é que depois de a nação nascer como nação, nós abandonamos Deus. Nós deixamos Deus. Livro de Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 2. Versículo 4 e 5. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacob, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornar-se levianos. O que nós, como moçambicanos, como povo, como nação, sentamos e vimos
e olhamos para Deus e dissemos: este Deus é A, B, C e D, para nós nos afastarmos dele. Porque esta é uma pergunta muito pertinente para a nação de Moçambique hoje. Estando aqui, queremos chorar diante do Senhor, queremos chorar diante do nosso Deus. Que injusta ir a mim para se afastarem de mim. Porque se nós temos este é um Estado laico, igualamos a Jeová, Colossenses 1, versículo 16, que ele criou todas as coisas e todas existem por ele. E nós dissemos, ele é igual a qualquer outro ídolo. Ele está a perguntar, para chegarmos a esta conclusão, que injustiça nós vimos nele? Essa é uma pergunta que me atinge o coração e me faz chorar. Porque esta pergunta está aqui, está para todas as famílias, para toda a nação, e precisa ser respondida. O que é que nós vimos e não gostamos de Deus? Ele é que faz chover, ele é que faz crescer as nossas sementeiras, nós cultivamos, ele faz crescer. Ele é que faz reproduzir. Nós construímos barragens grandes, ele é que enche as barragens com água, a chuva é dele. Ele é que nos dá o peixe, ele é que nos dá gás, ouro, todas as coisas que existem. E nós dissemos, não, não, esse Deus nós não queremos. E a pergunta é, o que é que viram de injusto em mim para me negarem e me abandonar? Essa é uma resposta. Versículo 8, por causa de tempo eu vou cortando, vou saltitando. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que trabalhavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetizaram por Baal, e andaram, pois, o que é de nenhum proveito. Veja que até nós, os pastores, não procuramos nunca conhecer o Senhor. Mesmo nós que somos os pastores, nos afastamos de Deus. E esta é a questão. Mas por quê? O que é que nós achamos de injusto? Porque até trocamos a palavra do Senhor, deixamos de pregarmos o Deus Todo-Poderoso e andamos das nossas concupiscências, dos nossos desejos, e começamos a pregar a prosperidade, o dinheiro, aquilo que é para a nossa carne, e deixamos a casa do Senhor desolada. A pergunta é por quê? Qual é a injustiça que viram em mim para me abandonar assim? Porque Deus, amados, Ele é todo-poderoso. Se nós olharmos para o livro de Ageu, o livro de Ageu, capítulo 1, Ageu, capítulo 1, versículo 4 diz: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais pouco e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Como nação de Moçambique, temos a responsabilidade de edificar a casa do Senhor, a igreja do Senhor. E Ele está dizendo: é para vós este tempo aqui dizer que não vamos construir a casa do Senhor. Porque o Senhor tem observado, desde há muito tempo, Ele tem olhado fielmente, observado, tudo que nós temos feito. Ele tem observado a nação de Moçambique tentando apagar o nome dele na nação.
Nas nossas escolas não queremos que se fale de Jesus, não queremos que se fale de Deus. Ele tem observado. Deus tem observado fielmente na nossa nação, estou a falar com toda a nação de Moçambique. Quando nós introduzimos nas nossas escolas a teoria da evolução, ensinando os nossos filhos que não foi Deus que criou as coisas que existem, mas sim começamos a meter-lhes a toda aquela teoria de evolução, Big Bang e todas aquelas coisas. Deus tem observado. Deus tem observado quando a igreja é pisada nesta terra, que é mais fácil, por exemplo, registrar uma associação de homossexuais, mas não se pode registrar uma igreja. Deus tem observado. Deus tem observado nesta terra, quando nós os moçambicanos abandonamos a Ele e dizemos, é porque eu tenho carreira, não tenho tempo de ir à igreja. Ele tem observado. Deus vê e ouve as nossas conversas. Quando eu sou engenheiro, eu não tenho tempo de ir à igreja. Não posso adorar esse Deus. E Ele tem ouvido isto. E Ele está a perguntar, será que é este tempo de vocês abandonar a minha casa, deixarem de edificar, viverem nas vossas casas estucadas? Quer dizer, está a perguntar. Somente porque você tem algum dinheiro e compra areia e um pouco de cimento. A areia que meu Deus é que faz, Ele é que faz. E faz de um bloco e constrói uma casa e sentas no ar-condicionado na ventoinha. Será que essa é uma razão para você dizer que Deus não existe? Ele tem observado. E o mais difícil é que mesmo nós, os pastores, abandonamos a Ele. Pervertemos a casa do Senhor, pervertemos a adoração do Senhor. Transformamos a casa dele num lugar onde nós podemos ganhar dinheiro e fazer negócios. Empurramos o evangelho que Cristo Jesus nos trouxe, o evangelho do arrependimento, e nós introduzimos o evangelho da prosperidade, falsas profecias, e Ele tem observado isso. É por isso que você vê que no Malaquias capítulo 1, ele diz o seguinte, versículo 6 a 10 diz, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, dissestes. Em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acende de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Quer dizer que nós pervertemos a adoração do Senhor. Nós caímos no pecado, nós transformamos a casa do Senhor, em vez de adorarmos na casa do Senhor, transformamos um baile. Nós já temos ali o Desoculta Gospel, o Panza Gospel, nós temos todas essas coisas na casa do Senhor. Nós trazemos uma adoração pervertida, uma adoração caída, uma adoração que Ele não gosta. Ele diz que eu não gosto disso. E ainda voltamos para Ele e suplicamos favor. E ele está a perguntar, será que eu de me agradar de vocês? Será que eu de vos receber? Vocês vão ao monte, agora vão orar, vão não sei o que, jejuam 30 dias, 21 dias para que o coronavírus saia do vosso meio. Será que eu vou me agradar de vocês? Mas ele diz, não há quem entre vocês que possa fechar a porta para não entrar nessas igrejas.
E como não surgiu ninguém capaz de fechar a porta, ele mesmo fechou a porta das igrejas. Porque está cansado dessa adoração. Está cansado de ver binissaia na igreja, está cansado de calça apertada na igreja, está cansado de ver toda essa coisa que nós estamos a trazer na casa do Senhor. Uma adoração pervertida, caída. Não há quem pode fechar a porta para não virem queimar de balde o vosso fogo no meu altar, trazer os vossos animais aí no meu altar, trazer os vossos animais pervertidos, a vossa dança, o vosso tzucuta panza, na gospel na igreja. Querem cachê para pregarem, querem cachê para fazer seminário, querem cachê para dirigir o louvor. Diz, fechem a porta. Eu não preciso disso. Estou cansado disso. Porque na dado momento nós esquecemos quem é o Criador. Quem é o Senhor do Senhor. Eu também fiz isso. Eu também me esqueci disso. Eu também trouxe a minha adoração na casa do Senhor. É por isso que nós queremos clamar diante do Senhor, pedir perdão. E muitos se perguntam, por que nós temos que pedir perdão? E eu estou aqui a esclarecer por que nós temos que pedir perdão. Deixamos Deus e Ele diz, agora digam-me, o que é que viram em mim que não está bom? Porque Ele diz, eu vou apacentar essas ovelhas de matança. Se nós voltarmos para Zacarias, capítulo 11, aqui mesmo ao lado, ele diz que eu vou apacentar as ovelhas de matança. E ele levou, versículo 7, e tomei para mim 2 varas, uma chamada suavidade, a outra versão que eu gosto, que não tem aqui, diz, uma chamou de graça, e a outra chamou de união. Ele trouxe a graça. Jesus Cristo, a graça. É dizer, vou apresentar através da graça as minhas ovelhas. Mas veja o versículo seguinte. Diz que destruiu os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Ele teve que quebrar os 3 pastores. 3 pastores está a falar do Messias, porque ele era rei, era sacerdote e era profeta. E ele diz que eu tive que quebrar. E ele diz por quê? Porque angustiou-se a alma dele. Mas também, por que se angustia a alma dele? Porque também nós, como povo, tivemos fastio dele. É meu dele dizer, ele começa a vir aqui, nos diz para fazermos isso, para sermos santos, para nos arrependermos, para deixarmos de beber, para deixar de fornicar. Nós nos cansamos e nós o abandonamos a ele. E o que ele fez? Quando nós fizemos isso, e tomei a minha vara chamada graça e quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E então entrou o coronavírus. A graça acabou. Nós não estamos a viver, nós estamos a ver na graça. Mas será que esta é graça? É que temos que ver de máscara, distanciamento social, já não podemos ir à igreja. Ele quebrou. Nós nos cansamos, nos fartamos. Quando você prega a santidade, as pessoas abandonam a igreja. As pessoas querem ouvir, você vai prosperar, você vai ter um marido rico, você vai ser promovido no serviço. Aleluia! As pessoas querem ouvir isso. Mas quando você vai e prega, diz a palavra de Deus, as pessoas se afastam. Estamos cansados desse Deus. E Ele está a perguntar hoje, o que é que viram de errado em mim? Qual é a injustiça que eu vi, que vocês viram? Jeremias, aliás, Isaías, por causa de tempo vamos escolher. Aleluia. O que é que viram? Isaías capítulo 22. Diz o seguinte. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este, da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elã tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos.
E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas? Veja o que Deus faz. Permite guerra, permite que haja confusão, permite que haja problemas. E faz muito mais. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Deus tira a cobertura, tira a defesa. Ele é que faz com que você não esteja doente. Ele é que faz com que você não apanhe coronavírus. Ele é que faz com que você viva bem. Mas ele tira a cobertura, quer dizer, tira a defesa, te deixa à mercê do inimigo. Ei! É o que fez com Moçambique. Vocês confiam nas armas, né? Vocês dizem que se libertaram, ok, eu tiro. 16 anos de guerra, acabou agora a Palma. Tira a cobertura, façam então, eu quero ver. Eu vou ficar de longe. Eu vou assistir. Coronavírus entra, mas não porque Deus não nos ama. E veja o que ele diz. E tira a cobertura. Olharás para as armas da casa do bosque. Então nós vamos procurar as nossas defesas pessoais. Ah, tem vacina. Vamos buscar a vacina. E vereis as frechas da casa da cidade, enquanto são muitas, e ajuntarei as águas ao viver inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribarei as casas para fortalecer os muros. Quer dizer, está a ver a tentativa humana de se defender. Até ajuntaram águas. Fizeram também um reservatório entre os dois muros, para as águas do viveiro velho. Quer dizer que Israel nessa altura, até fez essas coisas tentando se defender, tentando criar provisão, mesmo quando no Deuteronômio ele diz, versículo 10, que a terra onde vós vai possuir é uma terra de vales e montes, que bebe a água do céu. Se vocês andarem bem comigo, a água não vai vos faltar. Mas porque sabiam que tinham caído, fizeram reservatórios de água. Cerca, ok, vamos fazer reservatórios, vamos fazer barragens para termos água. E ele diz no mesmo versículo: mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. Ok, fizemos barragens, fizemos tudo, mas não olhamos para quem faz chover. Esse é o nosso problema. E o Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e a rapadura da cabeça e ao cingidor do saco. Ele faz essas coisas como um convite para nós irmos vestir saco e chorarmos diante dele. É a razão pela qual ele faz isso aí. Somente é um convite para nós nos aproximarmos de Deus para chorar e nos arrepender. Mas, versículo 3. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se as ovelhas. Come-se carne, bebe-se vinho. E diz, comamos e bebemos porque amanhã morreremos. Chafana. Que abram as barracas, que abram as festas, a gente vai a casamento. Coronavírus é uma doença, a gente vai ficar doente, vai morrer, é a mesma coisa. Deus está chocado. Deus fica chocado, amados. Porque ele faz essas coisas para ver se o povo de Deus vai chorar diante dele, vai se prostrar vestido de saco, rasgar as suas vestes, eu perdone, mas pelo contrário, a própria igreja, que nós queremos as igrejas abertas, nós queremos fazer casamentos, nós queremos fazer gozo e alegria, vamos comer, vamos morrer, chafana. Chocante, povo de Moçambique. Chocante, povo amado. Mas nós estamos aqui para revertermos a situação. Eu vou terminar com Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 30. Onde a palavra de Deus diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amados, podemos ter feito isso por ignorância. Podemos ter feito isso porque nós não tínhamos a dimensão das coisas que estão a acontecer. Maldição sem causa não virá. Os cientistas têm a sua razão quando fazem investigações e chegam às conclusões. Eles são cientistas. Mas, se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus não trabalha nem com o governo, Deus não trabalha nem com o cientista, Deus trabalha com a igreja. E é a igreja que devia trazer uma visão espiritual, dizer, maldição sem causa não virá.
Se Deus está a bater a terra é porque há pecado. Se Deus está a bater a terra é porque há perversidade na terra. Vamos voltar para Deus. E a única maneira de voltar para Deus é o que está escrito no livro de 2 de Crônicas, capítulo 7, que nós sempre cantamos. 2 de Crônicas, capítulo 7, que sempre cantamos, que diz assim a palavra de Deus. 2 de Crônicas 7, versículo 14. Esse é o único caminho para nós voltarmos para Deus. E diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Amados, em 2018 veio aqui o profeta do Senhor, Dr. David Oor, e ele diz: Deus fala das manchas que estamos a ver na terra de Moçambique. Primeira mancha é a idolatria no país. Pecado da idolatria em que nós abandonamos Deus e nos apegamos à feitiçaria, aos curandeiros. E ele estava a falar a verdade. Nós, quando queremos inaugurar uma estrada, matamos cabritos, matamos galinhas. Quando queremos inaugurar uma escola, fazemos isso. Idolatria. A segunda mancha, imoralidade sexual. Se você olhar para nós, a imoralidade sexual virou moda. Mamães de 50 anos, 60 põem calção e saem na rua. Isso é imoralidade sexual, isso é inadmissível. Você não precisa ser cristão para você ver que isso é uma perversidade. Homossexualismo, todas essas coisas. A imoralidade sexual dentro da igreja. Imoralidade sexual. Terceiro pecado, a doutrina da prosperidade na igreja. A doutrina dos envelopes, a doutrina de semeia para você ter um milagre. A doutrina da prosperidade na igreja. Esses três pecados, Moçambique tem que organizar um dia nacional de arrependimento. Para se arrepender diante de Deus. Porque eu estou a ver o que está a vir à frente. E veja o que está a vir à frente. Tivemos gás. Hoje em dia, a Total está a abandonar aquilo. Não há condições. O nosso ouro foi-se. Nossas pedras preciosas, as nossas madeiras vão. Ele diz: eu estou a ver o que está a vir. Coronavírus está aqui, guerra está aqui. Precisamos nos arrepender. Quem sabe se Deus virá em nosso socorro. Quem sabe se o Senhor irá ouvir no céu e sarar a nossa terra. Esta é a mensagem, povo amado. É por isso que nós viemos aqui como uma campanha de Arrepende-te Moçambique apenas, não como ministério, mas como uma campanha, e convidamos várias pessoas de todas as congregações que existem em Moçambique, dizer: não, povo amado, vamos como o único povo diante de Moçambique nos arrependermos e pedir perdão. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Queremos chorar diante do Senhor. Aleluia. Podemos ter uma adoração para começarmos a chorarmos diante do Senhor e a clamarmos diante do Senhor. Aleluia. Amado, uma poderosa exortação para a nação de Moçambique. E hoje, se nós não conhecíamos as razões para nós nos arrependermos, foram aqui explicadas. Então prepara-te aí onde você está, na sua casa, aí onde vocês estão congregados. Nós vamos colocar aqui a recordação de um dia em que nós fomos avisados acerca disso tudo que está a acontecer. Veja aí mesmo na sua tela em casa
que Moçambique, na verdade, foi avisado acerca das pestes, acerca de todas estas confusões que a nação vive hoje. Mas, acima de tudo, hoje nós fomos também exortados ao arrependimento que poderá sarar a nação. Veja aí na sua tela quando é que nós e em que termos nós fomos avisados acerca deste dia.